Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniela Souza, sou advogada, atuo na área tributária, sou especializada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e sou professora de cursos preparatórios para o exame da ordem. Hoje eu estou aqui para falar a respeito de um assunto muito importante no Direito Tributário, que é a prescrição. Esse instituto ele vem a extinguir o crédito tributário. E isso faz com que traga a segurança jurídica para o nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque é justamente o legislador impondo à Fazenda Pública a impossibilidade de cobrar, de exigir do contribuinte a qualquer tempo determinado crédito tributário. Bom, então a importância da prescrição você já tem conhecimento. Esse assunto ele não cai em concurso público, ele despenca, que na verdade é um assunto de suma importância no direito tributário, que traz algumas peculiaridades que aquele candidato desatento acaba escorregando nessa casca de banana. Então, se você tiver o conhecimento a respeito da decadência, da prescrição, do lançamento em si, que são questões de direito tributário de suma importância, você consegue sanar, você consegue atingir essa pontuação muito facilmente. Então, se você tiver os conceitos basilares a respeito dessas temáticas, você consegue gabaritar essas questões. Certo, então decadência, vocês têm uma aula disponibilizada aqui no sistema a respeito dessa temática com o professor Fontani. Eu os convido a assistir se ainda não assistiram. Para iniciar o nosso tema a respeito de prescrição, eu preciso falar um pouquinho para vocês do lançamento, que o lançamento em si, ele é um termo divisor de águas entre decadência e prescrição. Se eu, enquanto contribuinte, enquanto advogado, enquanto operador do direito, eu vou contar o prazo de decadência ou de prescrição, o que vai determinar isso vai ser o quê? O lançamento. Se o lançamento houve ou não. Mas o que é o lançamento, gente? O lançamento nada mais é do que você materializar essa obrigação tributária. Você converter em linguagem competente. Ora, senhores, por quê? Porque não basta unicamente o contribuinte incorrer da hipótese de incidência tributária. O que é a hipótese de incidência tributária? É o que a lei fala. Olha, Daniela, se você tiver um carro, se você for proprietária de um veículo, você deverá pagar o IPVA. Então, isso é uma hipótese de incidência. Se eu nunca for proprietária de um veículo, eu nunca terei que pagar o IPVA. Então, a hipótese de incidência é a previsão legal dessa obrigação de pagar tributos, certo? Ok, isso é hipótese de incidência. E o que é o fato gerador, gente? É quando eu incorro nessa hipótese de incidência aqui no nosso mundo fenomênico, ou seja, eu vou lá, tenho conhecimento da norma, incorro no que está descrito da norma, ou seja, eu incorro no fato gerador especificamente dessa norma. Então, eu vou ter o quê? O dever de pagar o tributo. Se eu sou proprietária de veículo, eu terei que pagar IPVA. Se eu sou proprietária de um imóvel urbano, eu terei que pagar o IPTU e assim por diante. Então, se eu incorro no fato gerador, isso por si só não basta. Não basta que eu, enquanto contribuinte, incorra no fato gerador. Eu preciso, para o mundo do direito, eu preciso materializar essa conduta em linguagem competente, convertê-la em linguagem competente. De que modo eu faço isso? Por meio do instrumento do lançamento. Por meio do lançamento, eu consigo dar a exigibilidade a essa obrigação tributária, fazendo surgir aí o crédito tributário. O lançamento nada mais é, no final das contas, do que você ter um procedimento fiscal no qual ele vai declarar, ele vai de modo formal, ele vai formalizar a ocorrência desse fato gerador. Então, eu vou conseguir verificar que de fato ocorreu o fato gerador formalmente. A partir do momento em que eu tenho o lançamento realizado, eu consigo saber
quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual é a obrigação que está ali descrita. Ora, senhores, a gente sabe que não basta unicamente ocorrer esse fato gerador, certo? Pensem comigo, a sua empresa, ela recebe uma notificação na qual ela será fiscalizada. Bom, o auditor vai lá na sua empresa, verifica a documentação contábil como um todo e lavra um auto de infração. Essa conduta, ela vem a materializar a ocorrência de fato gerador, correto? Ok. Mas basta unicamente haver essa materialização dessa conduta? Não. Eu também preciso que o contribuinte tenha conhecimento desse lançamento. Não basta o auditor fiscal ir na sua empresa e lavrar um auto de infração. Ele precisa materializar e dar ciência a você enquanto contribuinte. Ele não pode botar dentro da gaveta da sala dele e esperar, porque senão você, enquanto contribuinte, nunca terá conhecimento a respeito dessa obrigação que foi materializada. Isso é o que a gente chama de constituição definitiva do crédito tributário. É necessário que o contribuinte ele tenha conhecimento dessa obrigação que a ele é imputada e também tenha transcorrido o prazo para recurso, para impugnação desse lançamento, certo? Após a notificação do contribuinte a respeito desse lançamento e o transcurso do prazo para recurso, nós dizemos que esse crédito tributário ele foi constituído definitivamente. Então, essa parte inicial é muito importante para o que nós iremos ver a respeito da prescrição a partir de agora. Então, fixem essas premissas, tudo bem? Certo, então nós vimos o que é o lançamento e vamos falar a respeito da prescrição em si. Bom, a prescrição nada mais é do que o direito de cobrar do fisco. Se a decadência é o direito do fisco de constituir o crédito tributário, ou seja, de materializar, de lançar o crédito tributário, após o lançamento, o fisco tem também um prazo determinado por lei, estipulado por lei, para que ele possa cobrar judicialmente esse tributo já materializado. Por quê? Ora, senhores, pensem comigo, se após o lançado o tributo ficasse à mercê do fisco, a qualquer momento executá-lo, imaginem só o prejuízo que isso poderia causar. Imaginem só a possibilidade do fisco daqui a 10, 15, 20 anos querer vir atrás de você para cobrá-lo de algo que já passou há muitos e muitos anos. Isso causaria uma insegurança jurídica enorme